Olá, nossa live eleitoral gratuita de hoje é direto de São Miguel Paulista, distrito de São Paulo, aqui na zona leste de São Paulo. Hoje, resumindo um pouco minhas palestras de ontem na Faculdade de Damásio, falando muito sobre fundo eleitoral, sobre fundo partidário, sobre vivemos mesmo numa democracia de verdade? Eu acredito que não. Sabe por quê? Fundo eleitoral, 1 bilhão e 700 milhões de reais são divididos principalmente entre os 4 maiores partidos do país, PP, PT, PSDB e PMDB, que levam mais de 800 milhões desse fundo. Os outros 900 milhões são divididos também em função, principalmente, dos números de parlamentares federais nas eleições de 2014, e por isso são divididos de uma forma completamente desigual entre os partidos, que no fim, quando esse dinheiro chega no comando do partido, é o comando do partido que decide para quem vai o dinheiro, ou seja, quem que terá sua campanha financiada com o dinheiro público. É por isso que o sistema é tão injusto, é por isso que nós vivemos numa democracia de mentira. Assim como esses 1 bilhão e 700 milhões são distribuídos muito em função de quem o comando do partido quer ver de novo no Congresso Nacional no ano que vem, ou nas assembleias legislativas, isso também funciona com fundo partidário. Em resumo, quem leva esse dinheiro público, esse dinheiro é nosso. Quem leva esse dinheiro público são os caciques, são pessoas envolvidas em corrupção, pessoas envolvidas na Lava Jato, que tentam a todo custo se reeleger. E provavelmente muitas delas serão realmente reeleitas esse ano, porque o poder financeiro do dinheiro, a compra de voto, a contratação de pessoal, isso tudo necessita muito dinheiro e eles já saem muito na frente da gente. É por isso que é tão injusto a gente financiar campanha e financiar partido com dinheiro público, porque a gente tira do bolso para financiar pessoas que não têm comprometimento com o interesse público e, pior, pessoas que já foram condenadas por corrupção acabam conseguindo se financiar com esse dinheiro público. Você que acompanha o horário eleitoral gratuito deve provavelmente ter visto muitos candidatos a presidente criticando o número de partidos no país. Eu também critico, só que minha solução é um pouquinho diferente da que costuma ser desenvolvida por essas pessoas que estão dentro do sistema político. Eles querem criar cláusula de barreira. Cláusula de barreira só impede um pequeno partido de crescer. Por quê? Porque corta o dinheiro dele em função do número de parlamentares. Mas quem disse que o número de parlamentares tinha que ser uma forma de se medir quanto que o partido vai receber? Não se fala um tanto em meritocracia? Como é que você tem meritocracia se o teu partido já sai na frente com 1 bilhão de reais no bolso? Isso é impossível. É impossível competir nessa democracia de mentira que é feita no Brasil, que é feita com nossas regras eleitorais. Por isso que eu sou contra dinheiro público em campanha, porque esse dinheiro sai do nosso bolso para ser dirigido por pessoas envolvidas em corrupção e pessoas que queiram que esse sistema eleitoral continue mesmo, para o sistema político continuar o mesmo, não haver mudança nenhuma, a gente não conseguir combater corrupção, a gente não conseguir colocar no poder pessoas verdadeiramente comprometidas com a nossa sociedade, com o interesse público, com colocar saúde para todo mundo, com ter uma educação de qualidade, colocando empreendedorismo, educação financeira nas escolas públicas. O sistema político não quer que isso aconteça. Uma educação ruim e um professor desvalorizado é uma política pública feita por essas pessoas que comandam o país hoje. Vamos voltar então ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. O que acontece? Hoje, a maior parte desse dinheiro vai para os 4 grandes partidos envolvidos na Lava Jato: PP, PMDB, PT e PSDB. Por que esse dinheiro público vai por esses partidos? Porque são eles que criam essas regras de que a maior parte do dinheiro tem que ser distribuída de acordo com a representação no Congresso Nacional. Isso é um absurdo, isso é antidemocrático. As cláusulas de barreira também são antidemocráticas, porque no fundo o que eles querem é cortar o dinheiro dos partidos pequenos. Quer resolver o problema?
Sabe como é que a gente ia resolver esse problema de ter 35 partidos? Se cada um tivesse que se financiar com doação dos próprios filiados. Aí, meu amigo, acabou a mamata. Ninguém ia querer criar partido porque não ia ter dinheiro para isso. É que nem a contribuição sindical obrigatória. Que sindicato que vai sobreviver? Vai ser aquele sindicato que consegue mostrar para o seu sindicalizado que ele vale a pena, que ele trabalha pelo sindicalizado, que ele não precisa de contribuição sindical obrigatória. As pessoas que contribuem aquele dia trabalhado que ia para as contribuições sindicais, ele só vai hoje se o sindicalizado quiser. Por quê? Porque o sindicato tem que mostrar que tem serviço, que presta um serviço excelente para o sindicalizado. É isso que o partido político tem que fazer. Se o partido político quiser sobreviver, ele que sobreviva com o dinheiro do seu filiado, com o dinheiro dos seus apoiadores e não com dinheiro público. Dinheiro público não é para financiar a campanha eleitoral. Dinheiro público não é para financiar a ideologia de ninguém. Você sabia que você que está financiando a campanha da Dilma, a campanha do Aécio e de outros figurões? Pois é, eu também estou financiando, porque o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Agora, se querem financiar a campanha deles, tudo bem, mas que seja financiada com o dinheiro dos filiados e não com dinheiro público, com dinheiro nosso. Com quase 2,5 bilhões de reais, 1 bilhão e 700 milhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e mais 800 milhões de reais do fundo partidário. Sabe quanto tem na minha campanha de fundo? Zero. Tem zero. A minha campanha está sendo feita com meu dinheiro e com o dinheiro dos meus apoiadores que me ajudam. É assim que tem que ser a política no Brasil e não com dinheiro seu que você não quer dar, o dinheiro que teria que ir para a saúde, o dinheiro que teria que ir para educação, para segurança pública, está indo para o bolso dessas pessoas se perpetuarem no poder. A gente tem que acabar com isso. O jeito de acabar com isso, fim do fundo especial de campanha, fim do fundo partidário. Com isso, a gente ia reduzir de 35 provavelmente para 3 ou 4. Aí sim, a gente começaria a ter realmente uma democracia, porque a democracia só acontece quando meia dúzia de pessoas não tem essa ingerência toda sobre o dinheiro público. Mas hoje não é assim. Hoje, o dinheiro público, o dinheiro nosso, vai exatamente para essas pessoas que comandam o país, envolvidas em corrupção, que não têm o menor interesse em que a população tenha educação e saúde de qualidade e, pior, que fazem um sistema para se perpetuarem no poder. Ontem eu discuti muito nas escolas, na faculdade, no Damásio de Jesus, o seguinte: nas faculdades de Direito, o direito é ensinado, mas o direito como uma premissa verdadeira. São ensinadas as regras e como elas funcionam. A gente nunca tem o tempo de debater por que as regras são desse jeito. Só que o motivo das regras serem desse jeito é o que faz diferença para a gente entender como é que o nosso país funciona. Esse que é o problema. A gente tem que saber debater por que essa regra é assim. O nosso sistema eleitoral, por exemplo, como eu falei aqui, ele é feito para que os poderosos, os corruptos, se perpetuem no poder. E a gente tem que discutir isso. A gente não pode ficar aceitando as regras postas como se isso fosse uma verdade absoluta. E esse tipo de discussão dificilmente se tem numa faculdade de Direito. O direito, para mim, foi uma ferramenta criada por quem comanda um país, não precisa ser o Brasil, pode ser qualquer país, a partir do momento que você viu que as guerras eram muito prejudiciais ao Estado inteiro. Então o que você faz? Você cria o direito. E assim você tem uma ferramenta eterna de comando sobre aquelas pessoas que são subjugadas sem precisar usar a força. Ou seja, o direito serve para manipular e comandar a maior parte da população sem a necessidade do uso da força. Para isso existe o direito. Só que não é isso que você vai aprender numa faculdade de Direito. Você acha que as regras são verdadeiras porque a gente, em tese, tem um sistema democrático. Mentira, a gente não tem um sistema democrático. A gente tem um sistema viciado, formalmente democrático, mas se a gente for analisar o que acontece no país, é óbvio que as regras, além de injustas, são direcionadas a um grupo. Vamos dar um exemplo. Vocês devem se lembrar da emenda constitucional que permitiu a reeleição.
Engraçado que durante vários anos ficou se discutindo se houve compra de votos ou não sobre aquela emenda constitucional que permitiu a reeleição do Fernando Henrique Cardoso como presidente da República e, além disso, permite a reeleição até hoje para governadores, para presidente da República. Só que nunca se discutiu a legitimidade e tampouco se quis apurar se houve uma compra de votos ou não. Por quê? Porque se ficasse caracterizada a compra de votos e a gente fosse um país sério, é óbvio que essa emenda constitucional que permitiu a reeleição teria que ser declarada inconstitucional. Assim como várias leis que vêm sendo discutidas na Lava Jato, cuja aprovação foi vendida, essas leis deveriam ser declaradas inconstitucionais. Mas a gente finge que o nosso sistema não é assim, porque é presumidamente constitucional toda lei. Balela! Tudo uma balela para a gente ser considerado uma democracia formal e que se respeita a lei e a formalidade da elaboração de legislação, só que é tudo mentira, é tudo uma balela. E é isso que o povo não pode aceitar mais. Vai ser muito difícil a gente modificar o Congresso nessas eleições para, a partir de 2019, ter um novo país. Só que agora é a semente, é hora de a gente prestar atenção, de a gente começar a votar certo, começar a votar com consciência, deixar de votar em branco, nulo ou se abster, porque a abstenção, o voto nulo e o voto em branco não valem nada numa eleição. Isso não é protesto, isso é o que o político quer para se manter no poder. Sabe por quê? Porque a pessoa que vende o seu voto, ela vai ter que votar. Então, se a gente não for votar nulo, votar em branco, se abster, quem vai decidir a eleição por nós são as pessoas que vendem o voto. A gente não pode permitir isso. Por isso, não caia nesse papo de que voto nulo anula eleição, porque não anula eleição. O único voto nulo que anula a eleição seria no caso de a Justiça Eleitoral declarar nulos mais de 50% dos votos. Aí sim, a eleição seria anulada por fraude, por exemplo, mas isso tem que ser por uma decisão judicial da Justiça Eleitoral. O voto nulo do cidadão que foi lá na urna e anulou o voto, isso não anula eleição. Isso não vale nada, assim como o voto em branco e a abstenção. A gente tem que prestar atenção nisso esse ano, porque, como eu falei, vai ser muito difícil a gente mudar esse Congresso, mas é o primeiro passo. É a semente. Vamos começar a colocar pessoas que se preocupem com o interesse público. De passo a passo, de passo em passo, a gente vai conseguir mudar o país. Não vai ser de uma vez só, vai ser um processo lento, difícil. Vamos ter que brigar muito para conseguir melhorar, mas eu acredito que a gente tem condição para isso, porque a gente vai começar a prestar atenção. As pessoas já estão discutindo muito mais política, apesar de ter muita gente querendo dizer que não vai votar. Em compensação, a gente tem muita gente preocupada também com isso. E já está vendo, já está sentindo que é necessário sim comparecer no dia 7 de outubro para votar. Porque só assim que a gente pode mudar o Brasil, só na urna. Tudo bem, a urna não é confiável. Sei muito bem disso, que a gente tem um problema de confiabilidade da urna eletrônica também. Mas a questão é, se a gente não for lá votar e provar que a urna eletrônica também tem falhas, a gente vai ficar chovendo no molhado. Vai ficar falando pro nada, porque nada vai mudar. E é isso que o comando político quer, que nada mude. Isso a gente não pode permitir. A gente tem que entrar em ação. É a sociedade que vai mudar esse país e a gente vai mudar com o nosso voto. Aos poucos, mas a gente vai mudar. A gente precisa mudar por uma questão de sobrevivência do nosso país e da nossa sociedade. Fico por aqui no nosso horário eleitoral gratuito, pedindo para todos vocês, vamos votar em 7 de outubro. O Brasil precisa dos nossos votos para a gente tirar essas pessoas que estão no comando do país hoje. Com elas fora do comando, tenho certeza que a gente consegue levar o nosso país para onde a gente quer. Um lugar mais justo, um lugar sem violência, com saúde para a população, com educação de qualidade, empreendedorismo e educação financeira nas escolas públicas, e com muito mais paz para todo mundo, tirando essa guerra, com mais tolerância, com mais compreensão por parte de todo mundo, porque primeiro a gente tem que tirar essas pessoas lá de cima. Valeu, gente, obrigado aqui pela participação de vocês, vou responder as mensagens de vocês depois, até a nossa próxima live eleitoral gratuita, quando eu tiver um tempo aqui na minha campanha. Um abraço!